parâmetro novo, dentro de um cenário novo, inesperado. Eu imagino que ninguém no mundo imaginou passarmos em 2020, 2021 e, quiçá, 22 ainda, uma situação semelhante. Então, todos nós estamos passando por um momento inédito. Não é privilégio de ninguém. Todos estamos juntos. E esse ineditismo, com certeza, né, trouxe dificuldades. As dificuldades sociais, trabalhistas, as dificuldades familiares, como a doutora Ana falou há pouco, coisas que a gente não imaginava passar. Então, nesse contexto de novidade inusitada, esse momento que nós nos encontramos hoje é para pensar nisso e de juntos construirmos alguma reflexão que nos ajude a passar por isso. Não vamos ter solução para nada, mas é uma caminhada. E nesse contexto de novidade, né, a mediação é uma ferramenta muito robusta para construir o consenso, a harmonia, o ganha-ganha, que é a grande mensagem que a gente tem para a mediação. Tem que ser bom para todos, não basta bom só por um lado. E assim, nesse contexto, nesse cenário novo, inédito, a gente está trazendo também agora a palavra do doutor Adolfo, sobre o novo mundo que a gente está vivendo, que é um novo mundo, o cenário é novo, tudo é novo, né? Pós-pandemia, e o que a mediação pode contribuir, o que ela tem que se adequar para isso. E não adianta só praticar como nós fazíamos antigamente. Se o cenário é novo, novas práticas têm que ser descobertas e implementadas. Então, doutor Adolfo, se eu me permite, eu vou ler seu mini currículo, eu não consegui decorar seu mini currículo, mas eu vou ler, se me permite. Doutor Adolfo Braga Neto, advogado, mediador, professor, instrutor do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, graduado pela USP, mestre pela PUC de São Paulo, presidente do Conselho de Administração do IBA, Instituto de Mediação e Arbitragem do Brasil, diretor de Relações Internacionais do nosso CONIMA, né, doutora Ana? Conselho Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem, e também diretor do ISCT, Institute for the Students of Conflict Transformation. No inglês é péssimo, tá? Já peço desculpa, já antecipadamente. Então, doutor Adolfo, muito boa noite, muito agradecimento, nossa trajetória já com a Câmara, desde do prefácio do nosso livro, eu participei também daquele livro, eu e Zereu, vários colegas aqui da Câmara, que é o nosso filho, né, chama aquele livro do nosso primeiro filho, então é uma coisa que nos traz muito orgulho. Passo a palavra para o senhor, e estamos assim, eu vou deixar o chat também, uma mensagem, para os participantes que ao longo da apresentação tiverem algum tema específico que queira abordar, a gente vai ter uns minutinhos depois da apresentação do doutor Adolfo, e eu farei as perguntas que porventura vierem via chat para o doutor Adolfo, tá? Então, doutor Adolfo, seja bem-vindo. Obrigado, Gisele, é uma alegria enorme estar aqui. Queria agradecer o convite na tua pessoa, na pessoa do César Sarmento, parabenizar o Conselho Regional de Administração pelo evento e acho que podemos dizer, pela fidelidade, como bem coloca a Ana Lúcia, com os MESCs e com a perspectiva de manutenção da instituição. Acho que, quando falamos disso, falamos de uma perspectiva de continuidade. E acho que a continuidade tem muito a ver com a perspectiva dessa construção desse novo paradigma. Então, as palavras do César me fizeram lembrar, além do livro, que acabei, não estava na minha memória, porque quando recebi o convite, fiquei muito honrado, me fez lembrar o momento que ele mencionou, que foi 1999, e a importância, e muitas vezes as pessoas se esquecem. Lembro que nesse evento, que acho que foi em Gramado,
já que a Ana Lúcia comentou de Gramado, nós desfrutamos dessa época. Eu lembro que não foi em Porto Alegre, foi em Gramado. Canela? Exato, então era na região, perfeito. Então era próximo. Obrigado pela correção. E nesta época, olha, vejam como as coisas são, a importância da gente pensar o processo e a continuidade. E acho que a continuidade tem a ver com as pessoas. E as pessoas, ao fazerem sentidos para elas vão estar construindo esse novo paradigma. Em 1999, nós já estávamos discutindo a oportunidade ou não da realidade de uma lei. E lembro que no evento que foi organizado por vocês, nós tivemos a oportunidade de dizer claramente: a mediação não precisa de lei. Só que essa discussão continuou, e claro, o Colima também esteve às voltas com isso nas outras gestões, né? E com certeza nós combinamos com o marco legal de mediação, que, penso eu, não agregou muito ao que já existia. O que eu quero dizer? A minha leitura é: quem já trabalhava com mediação continuou trabalhando, quem eventualmente conhecia a mediação, por exemplo, acho que vocês nasceram bem antes, né? Então, remonta a 1999, então já vinham com a perspectiva dessa construção dessa cultura. E isso me faz apontar a importância de como a mediação ela é flexível. E aí vem justamente, queria reforçar as palavras da Ana Lúcia, porque o tema que foi trazido foi a mediação empresarial e o momento que nós vivenciamos, como isso foi, para a mediação, um grande aprendizado e, ao mesmo tempo, um desenvolvimento de novas áreas, né? Então, o que eu quero dizer com isso, e aí focando especificamente no contexto das empresas? Nós temos uma história de estar trabalhando na mediação com empresas, e aí quando me refiro à perspectiva do trabalho da mediação com empresas, nós aqui no Brasil fazemos algumas exceções. Quando falamos da mediação empresarial, isso distingue dos outros países, nós estamos falando da mediação feita na perspectiva da atividade econômica, da atividade empresarial. E fazemos uma distinção porque aqui no Brasil nós marcamos claramente, em função de uma legislação específica, onde há o aspecto que a Ana colocou, onde os conflitos da área trabalhista não são incluídos, por força de terem um tratamento específico e demandarem uma qualificação própria. E a outra área, a questão do meio ambiente, que estão envolvidas as empresas, mas tem um outro aspecto que envolve aspectos muito mais sociais, ambientais, eventualmente políticos, e que envolve uma perspectiva mais ampla, no qual nós temos uma perspectiva de pensar de uma outra maneira e trabalhar numa perspectiva da mediação que envolve toda uma coletividade. Por que eu estou marcando isso? Porque o que nós vivenciamos ao longo da evolução da própria pandemia foi uma adequação rápida, e esta adequação rápida tem a ver com a adequação e elementos que são da mediação, que propõem a flexibilidade muito forte, e que migraram rapidamente da perspectiva do universo presencial, que era um universo nocivo, porque esse universo pressupunha a insegurança da saúde, não só de quem propunha a possibilidade da mediação, mas de quem participava. Então, nós nos vimos, da noite para o dia, a necessidade de aprendermos rapidamente o que a tecnologia poderia nos oferecer em termos de possibilidade de manutenção do diálogo, numa perspectiva de diálogo onde
é necessário ser desenvolvido, porém com características próprias. Então, no nosso modo de entender, passamos por uma evolução muito rápida, onde quem tinha preconceito, como bem colocou a Ana Lúcia, né, ela sabe perfeitamente que quando nós ouvimos falar, sobretudo, aí especificamente na área trabalhista, ouvíamos falar, foi feita uma mediação entre o empregado e a empresa, via o WhatsApp. Nós olhávamos de uma forma desconfiada e com uma forma muito resistente, né? Hoje, o que nós mais fazemos é a mediação por vários tipos de plataformas, onde a perspectiva é a construção de um diálogo diferente. E um diálogo que passa por uma perspectiva de que o passado é referência e vamos pensar daqui para frente. E um elemento muito importante que quero querer cada vez mais vem com mais clareza e tem uma perspectiva de propor a possibilidade de que nós, mediadores, não somos os que colocamos panos quentes, não somos aqueles que estamos voltados à pacificação das relações. Somos pessoas que estamos enfrentando o conflito e enfrentando o conflito de maneira aberta, onde a possibilidade de que a resposta do que querem fazer, do que pretendem fazer a futuro, cabe aos próprios envolvidos no conflito. Então, a perspectiva é levá-los a pensar o momento para que haja a possibilidade de perspectivar o futuro. E aí estamos falando de elementos que envolvem várias áreas. Eu, particularmente, tenho usado, e acho que para quem me conhece, isso talvez até seja repetitivo. No nosso modo de entender, e hoje termos da área da saúde são muito relevantes, porque chama mais atenção, a mediação não existe contraindicação. A mediação, em qualquer contexto na área empresarial, e aí posso até ter a pretensão de que qualquer contexto, em qualquer área, essa contraindicação não existe, porque há a possibilidade do convite para o diálogo, como eu falei, um diálogo diferente, e um diálogo que seja transformador. E essa transformação passa por quê? Por elementos que são fundamentais a partir da realidade que estão vivenciando. Uma característica no contexto empresarial que eu vejo no dia a dia é a perspectiva de atualização dos empresários sob a perspectiva dos negócios deles, sob a perspectiva das realidades da própria empresa que eles estão envolvidos. Então, muitas vezes, esse encontro que hoje primamos por ser feito de maneira virtual, e dentro do que a Ana Lúcia quero reforçar, a perspectiva, como nós estamos passando por um momento difícil, mas que vai ser superado em função da saúde, só que nós tivemos um aprendizado. O aprendizado de dominar, não sei se dominar, mas ter a perspectiva da tecnologia estar a nosso favor. Da tecnologia poder ser utilizada, onde começamos a desenvolver, rever, por exemplo, a Gisele comentou no chat, que eu costumo dizer, as fronteiras hoje são cada vez mais ampliadas. Aliás, é impressionante, por exemplo, ontem estive num evento justamente em Santos, aqui em São Paulo, né, com essa perspectiva, como nós cada vez somos mais internacionais. Hoje a gente está numa possibilidade de estar numa mediação com uma empresa americana e outra empresa francesa e o mediador no Brasil. Quando nós podíamos pensar essa possibilidade? Onde a perspectiva presencial onera muito fortemente e inviabiliza economicamente a atividade. Hoje nós temos o privilégio de construir possibilidades onde as fronteiras transcendem
a perspectiva geográfica? Justamente porque a tecnologia nos proporcionou isso. E isto é uma característica inerente à atividade econômica, inerente à atividade empresarial, onde o dinamismo faz parte, onde o dinamismo faz uma perspectiva de necessidade. Então, um elemento que eu acho que chama muito a atenção hoje de responsabilidade nossa como mediador, justamente no contexto empresarial, quando somos chamados, isso a gente vê no dia a dia, primeira coisa que nós temos que ver. Eu acho que eu mexi em alguma coisa que mutei. Perdão, não sei onde parei. De Foi qualquer pouco forma. tempo, foi só uma frase ou duas que ficou no mudo. Não teve muito prejuízo. Um delay básico, vai embora. Perfeito, obrigado. De qualquer forma, a perspectiva qual que é? Essa possibilidade, e aí vem um outro elemento que foi um desdobramento desse momento, é que começamos a ter novas fronteiras no contexto empresarial, né? Acabo de vir de uma reunião onde estávamos com um juiz que estava pensando em encaminhar uma questão de uma recuperação econômica para o contexto de mediação. Quando se ouvia falar deste tipo de mediação, em 2015, acho que quando foi pensada a lei em 2015, jamais se pensou na possibilidade de promover a mediação num ambiente onde a perspectiva econômica ou a perspectiva da inadimplência, da insolvência, jamais tinha sido pensada. Hoje é o dia a dia. Hoje é um tema que é cada vez mais frequente e que muitas vezes, aliás, um detalhe, uma lei do ano passado, que está em pleno vigor a partir desse ano, ela estimula a perspectiva da mediação. E aí vem um outro componente que cada vez me chama a atenção. Hoje estamos trabalhando numa perspectiva de além de ter uma doutrina que vem trabalhando muito fortemente para perspectiva de tirar eventuais obstáculos ou criações de preconceitos com relação à mediação e especificamente com relação à mediação empresarial, porque nós vivenciamos um tempo onde as empresas viravam para nós e falavam assim, espera lá, você é mediador de família ou é mediador de empresa? Se você tem experiência em empresa, posso até pensar na mediação. E aí, muitas vezes, não se utilizavam da mediação justamente por força de pensarem e verem que não existiam mediadores no contexto empresarial. Só que com o tempo, e isso se modificou, hoje cada vez mais a gente vê esse tema sendo discutido, e isso é graças a quê? A doutrina, graças a profissionais e graças às instituições como as de vocês. Parabéns mais uma vez pela continuidade. É isso que constrói um novo caminho, um novo paradigma. Por que digo isso? Porque todas as instituições hoje bem-sucedidas, e aí, por exemplo, para falar para vocês, fui olhar um pouquinho os dados que nós temos em função das grandes instituições. Eu tenho o privilégio de estar colaborando com grandes instituições aqui no Brasil, que são verdadeiros, vamos dizer assim, são verdadeiros instituições que competem com instituições estrangeiras, né? Hoje, o nível de crescimento de procedimentos, claro que não se compara com os dados do Poder Judiciário, e nem vou entrar nisso, porque não faz sentido conversarmos sobre isso. Mas o crescimento é da ordem de 7% a 10% anual, não só nos procedimentos de arbitragem, mas também nos procedimentos de mediação. E o importante hoje, e aí é um tema que mais recentemente me chamou a atenção, e é motivo até, não quero
não estou aqui para vender livro, mas com a perspectiva de que o meu mestrado foi nesse sentido, estudar a administração pública, que é um outro universo, onde a mediação cada vez mais faz sentido para os integrantes da administração pública. Hoje a gente dialoga com vários profissionais de distintas áreas, onde a perspectiva qual que é, como poder utilizar a própria mediação, claro que depende da perspectiva onde está sendo pensada. Então, o que eu quero dizer, e aí quero encerrar, porque eu não quero passar do tempo que me foi solicitado, estamos trabalhando, por exemplo, recentemente estive num evento onde estava a nossa presidente, e nossa presidente, me refiro a Fernanda Levi, do CONIMA, e aí o tema era justamente mediação empresarial, e ela falou assim, olha, a mediação empresarial vai bem, obrigado. Ela estava bem no passado, continua bem no presente e com certeza vai estar melhor no futuro. E é isso que eu estou verificando, e o que me chama a atenção são as novas áreas que não tinham sido pensadas anteriormente. A administração pública tem especificamente um capítulo, que quer queira, quer não, foi um incentivo promovido pela AGU, mas outras áreas que até então não existiam, hoje são o dia a dia. Então, o que eu quero dizer? Quando falamos do contexto de mediação empresarial, estamos falando de quê? Contratos em geral, de fornecimento, o que seja, construção civil, área de franchising, questões societárias que é fundamental que tenham a perspectiva de serem tratadas no contexto da mediação, a mediação feita internamente dentro de uma organização, empresas familiares, empresas com governança corporativa ou não, onde a mediação efetivamente não tem contraindicação, como eu falei anteriormente. E aí tem um papel muito forte que é trazido pelas instituições. Eu mencionei as grandes instituições, mas as pequenas e médias são fundamentais para a construção desse paradigma. E são elas que trazem parâmetros muito claros no sentido de dar um norte para a continuidade. E aí a importância de ser pensado numa perspectiva independente. E aí quero, mais uma vez, cumprimentar pela iniciativa de vocês, pela continuidade da instituição e primar por justamente promover cada vez mais a perspectiva dentro do que nós consideramos como métodos hoje adequados. Acho que todos aqui sabem que nós começamos com a taxa de alternativo. Hoje recebemos status de adequado. Agora, essa adequação tem que ser importantíssimo ter claro, que aí vou pegar um gancho da Ana Lúcia. A adequação é dada por quem? Pelo usuário. Claro, tem a ajuda do expertise nosso, mas precisa que as pessoas falem, isso serve, para mim vai funcionar dessa forma, eu quero dessa forma, porque aí privilegiamos uma outra perspectiva no qual existe responsabilidade e que é inerente à atividade. Gente, obrigado, desculpa se passei do horário, parabéns pela iniciativa. Obrigada, doutor Adolfo, não, o senhor está sendo pontual. Em função a gente disponibilizou o chat para algumas perguntas, né? E independente disso, não houve nenhuma demanda específica sobre o tema, mas eu posso tomar a liberdade de fazer um questionamento. Então, que a gente até colocou algumas perguntas, fizemos um ensaio, um tema de casa, e muitas coisas já foram colocadas na apresentação, ou da Ana Lúcia, ou da própria sua, mas ficou uma aqui que eu achei interessante lhe fazer uma abordagem para ver seu ponto de vista sobre o que nós vamos perguntar. Então, fica-se totalmente à vontade para responder. É um questionamento mais por uma troca de informação e conhecimento do que vai acontecer. A mediação como forma compositiva de solução tem no diálogo um forte aliado para a busca das controvérsias. O senhor entende que houve ou haverá algum prejuízo
na taxa de sucesso dos acordos das sessões online em detrimento das sessões presenciais, porque é um novo cenário que a gente está passando, sessões presenciais para sessões online, e essa mudança de ambiente presencial para virtual pode, no seu entender, comprometer a taxa de sucesso dos acordos? E esse compromisso é para melhor ou para pior? O que o senhor... é muito cedo ainda para a gente ter essa estatística, né? Mas na sua percepção, no seu feeling, o que o senhor entende que pode acontecer com a taxa de sucesso das sessões de mediação? Olha, Gisele, obrigado pela pergunta. Depois eu queria também que a Ana Lúcia e a Jordane comentassem. Eu, particularmente, não vejo que isso, pelo menos na minha experiência pessoal, né, que isso seja um fator que vá fazer alguma mudança. O que tem claro para mim é o seguinte: o presencial tem suas características. O virtual, que na verdade, não sei se seria um online, mas o virtual tem outras características. Então, alguns elementos do presencial não vão estar no virtual. E alguns elementos do virtual não vão estar no presencial. Ok? Então, claro, há adaptações necessárias, mas eu acho que não compromete o método, que eu diria para ti. O que eu acho que é uma questão de referência fundamental, eu acho que é o que a Ana Lúcia comentou. O centro, sobretudo na perspectiva da mediação, o centro são as pessoas, né? E são elas a serem a nossa referência. Então, hoje, particularmente, muitas vezes eu recebo pedidos para desenvolver a mediação de maneira presencial e eu recuso justamente por quê? Porque acho que é um risco ainda, muito embora a grande maioria hoje esteja vacinada, mas o risco do contágio é iminente, né? Então, nós não podemos prever. Então, e aí eu acho que nós temos um exercício de adaptação muito ágil e que o diálogo ele se adapta. Como a base é o diálogo, e o diálogo que, como eu falei, um diálogo diferente, eu acho que não compromete em nada, pelo contrário, favorece, porque você cria, como eu falei anteriormente, oportunidades de você estar em momentos onde muitas vezes não seria possível. Um horário que adentra o horário noturno, ou que adentra um fim de semana que, de repente, é por força de terem a necessidade de decisões mais ágeis, não vejo nenhum problema nesse sentido. Muito obrigada, doutor Adolfo, pela sua contribuição. Particularmente, eu também tenho uma sensação que a opção pelo cenário virtual, ele não concorre com o presencial, acho que eles se complementam, a gente até pode fazer de forma híbrida, né? A condução de um procedimento, né? Parte presencial, parte virtual, mas, assim, eu tenho uma sensação que vai facilitar porque vai abrir o leque de possibilidades. Então, sendo até um custo menor em função dessa situação. Mas, de qualquer forma, muito obrigada pela participação. Sucesso, saúde, força, estamos juntos. A partir de agora, eu passo para o nosso colega, né, da Câmara, o Márcio Cortez, que vai fazer a apresentação da nossa próxima painelista. Então, muito boa noite para todos e continuem com o Márcio e que a gente construa. E usem o chat, os participantes, para eventual dúvida, tá? Fica o convite para participar aqui no chat, ok? Obrigada. Uma boa noite a todos. Sempre é uma alegria aqui estarmos reunidos, né, de forma virtual agora, né, como disse muito bem o nosso colega César, né, o Sarmento e os demais
painelistas aqui, e agora que estamos imprimindo um ritmo novo, né, um ritmo disruptivo, diria assim, né, que certos padrões mentais acabam sendo desfeitos para construir novos, na verdade, né, ou seja, se reinventar, né, editar novas memórias para que a gente possa se adaptar às novas tecnologias, que sempre é muito bom, né? Então, isso facilita e aproxima todos nós, né? Como muito bem falou o Adolfo, né? A gente sempre percebia que antigamente, hoje você está aqui para o mundo inteiro, né? Hoje você está num ponto, na verdade, é um no mundo conversando com o mundo, na verdade, através dessa tecnologia, né? Claro que a gente sente o lado afetivo dos abraços, né? Para quem é um pouco mais sinestésico, como disse a doutora Ana Lúcia, né? Que sempre também é bom, né? Mas sempre tem um momento para tudo, né? E quando a gente se nos encontrar, tivermos oportunidade de encontrar pessoalmente, aí a gente dá continuidade naquilo que a gente já iniciou aqui de forma virtual, né? Então, esse processo híbrido, né? Como a gente diz, é um processo que realmente, no meu ponto de vista, ele vem para ficar, né? E ele vem para realmente solidificar e dar mais uma nova opção para o usuário, né, ou o consumidor, né, ou o cliente, né, de certa forma, para que ele possa estar fazendo, que ele possa estar interagindo com o seu público e com as suas necessidades, e até dialogando para que realmente atinja seus objetivos. Mas vamos lá. Alguém está me bloqueando aí no meu ouvido aqui, no meu microfone aqui. Mas vamos lá. Então, assim, seguindo, então, a nossa terceiro debate da nossa noite, né, nossa terceira painelista, né, que é a doutora Giordani, eu também vou ler o seu currículo, tá, porque eu também não memorizei tudo, eu não tenho como memorizar tudo, né, mas temos essa facilidade, né, e para que a gente possa estar falando. Então, a doutora Giordani Flenick, né, ela é de Santa Catarina, daqui do lado, né, praticamente, mais uma sulina como nós aqui, né. O tema que ela vai falar aqui é sobre a atualização da lei da arbitragem, onde que facilita o seu uso nos tempos de pandemia, né. Também, aí falando um pouco do currículo dela, um pouco da expertise dela, dos encargos que ela também tem, né, que ela soma no seu currículo, né. Ela é diretora do CONIMA, né, o nosso órgão maior praticamente no Brasil, né, em relação à parte de mediação e arbitragem, né, é conselheira da OAB de Santa Catarina, também é CEO da Conversion, Arbitragem e Mediação, né. Falando agora da sua parte da sua titulação, então ela é graduada em Direito pela Universidade Federal de Uberlândia, Minas Gerais, né. Tem especialização em Mediação e Arbitragem pela Univille de Santa Catarina, né. É mestre em Relações Internacionais e Direito da Integração pela Universidade de La Presa, de Montevidéu, né, na Argentina. Autora dos livros, né, coordenadora do Comitê de Arbitragem e Mediação Trabalhista, do Conselho Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem, o CONIMA. Também é conselheira da OAB de Santa Catarina, na subseção de Joinville, né, e é presidente da Comissão da Mulher Advogada, subseção Joinville, e também CEO da Conversion, Arbitragem e Mediação. Então, com você a palavra, doutora Giordani, fica à vontade, dá seu show aí, que sempre é bom para todo mundo aqui, tá bom? Um abraço para você aí. Obrigada, Márcio, prazer te conhecer. Sarmento, muito obrigada. Em teu nome, cumprimento todos os participantes dessa noite, minha amiga Ana, meu amigo Adolfo, Gilberto Zereu, que alegria estar aqui com vocês. A Gisele agora há pouco mencionou sobre a questão, né, de estarmos aqui num evento enquanto poderíamos estar com a família, mas eu posso dizer que eu considero, né, o CONIMA uma família, com certeza vocês, entre vocês o Conselho, uma outra família. São instituições que acabam fazendo parte da vida da gente e com certeza nós temos também a alegria de estar nesse convívio. Quero mencionar ainda que os conselhos de administração, tanto Rio Grande do Sul, quanto aqui de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, são grandes parceiros nossos, do CONIMA, da FECEMA, que é a nossa Federação Catarinense aqui das entidades de mediação,
e arbitragem, e sempre nos eventos, né, apoiam, já patrocinaram. Então, é uma parceria gratificante, e para nós que atuamos diretamente nessa área dos MASCs, né, é muito bom sentir essa força, essa estrutura de outros órgãos, de outros conselhos, porque é uma forma boa de disseminar entre as várias profissões, entre as várias atividades, essa cultura tão linda. E gostei muito, fiquei muito honrada com esse tema que me foi proposto, porque me levou, assim, a uma grande reflexão. Enquanto eu estava preparando aqui minhas falas, eu comecei a pesquisar, a rever alguns materiais, e olha, foi, assim, um regresso a um passado não tão distante, de 1 ano e pouco para trás, e para uma visão de futuro que, como eu sou muito otimista, eu adorei estar aqui no futuro, que praticamente já é um presente. E eu não costumo fazer apresentações, mas hoje eu tive essa necessidade. Eu vou aqui tentar partilhar com vocês a tela, e enquanto eu estiver partilhando, eu não vou conseguir vê-los. Então, se tiver alguma coisa, por favor, vocês me avisem. Vai ser rápido aqui, apenas alguns... Deixa eu ver aqui se eu consigo. E vocês me dizem se vocês estão vendo bem. Está ok? Está compartilhando, está iniciando. Agora estamos. Que ótimo. Então, eu fiquei refletindo sobre essa atualização da lei de arbitragem. E, para isso, eu achei necessário fazer uma pequena contextualização, né, de como nós estávamos até 1 ano e meio atrás, 2, no máximo. Qual que era esse cenário? Então, ali até final de 2019, a gente ainda falava bastante, né, da 4ª Revolução Industrial, aquela que em breve nos trariam os carros elétricos, que nos trariam os robôs, que nos trariam a inteligência artificial, e o tanto que nós seríamos beneficiados pela tecnologia, pelas inovações, né? E já vieram obras tratando desse assunto, como a Harari, o Friedman, né, falando sobre essas previsões com esta preocupação de entender qual que seria o impacto tecnológico na nossa vida social, né, em termos tanto empresariais quanto pessoais, familiares. E algumas notícias que nós começamos a receber sobre, principalmente, inteligência artificial no campo do direito, das áreas jurídicas, né, como o Eli, que é o robô de atendimento criado pela IBM, que os escritórios de advocacia passaram a utilizar para ter um sistema, né, mais ágil e mais direto com os próprios clientes. Então, hoje, muitos escritórios de advocacia, né, já atendem seus clientes através dessa maneira informatizada, né, e de uma maneira, até então, me parece que está sendo bem aceita. STF, isso aqui já é uma notícia de uns 3 anos atrás, mais ou menos, né, informando a inteligência artificial através do Victor, né, um programa que está ainda não totalmente implementado, mas está ainda já funcionando, identificando recursos, temas de repercussão geral, para agilizar os julgamentos no STF e, com certeza, né, liberar os servidores para outras funções. Aqui ele fala que o que os servidores gastariam em média 44 minutos, o Victor fará em menos de 5 segundos. Então, uma coisa maravilhosa para os advogados e principalmente para os ministros. E o STJ também não ficou para trás. Ele lançou um outro sistema, um outro projeto de inteligência artificial, o Sócrates, com o mesmo objetivo, e até um pouquinho mais ousado, né, no sentido de uma redução de tempo em torno de 25% no trâmite desses recursos.
Aqui nós temos uma empresa privada, né, também usando da inteligência artificial para evitar processos judiciais e fraudes, né, tentando entender por que eles têm tantos processos e o motivo desses processos. Então, a busca pela desjudicialização, né, e uma construção tecnológica também em cima do conflito. A Valentina, um robô do trabalhador que causou uma polêmica danada, isso também há uns 3 anos atrás, mas que continua aí fazendo e acontecendo. É uma plataforma também de buscar, de identificar processos e créditos trabalhistas e depois uma negociação. Na época, o AB entrou questionando, foi parar no Ministério Público, mas o fato é que a Valentina está aí e esses dias o nosso escritório teve a oportunidade de fazer um acordo com a tal da Valentina. Bom, e as câmaras de mediação e arbitragem não ficaram para trás, lançaram aplicativos, né, para fazer ali os acordos e escolher árbitros, mediadores, através do aplicativo. Eu cheguei a fazer meu cadastro para conhecer, legalzinho, tem ali várias informações. Enfim, então esse era o ambiente que nós estávamos ali até 2019, digamos assim, início de 2020, com muitas expectativas, com muitas surpresas e crescendo no sentido da evolução do mundo digital. Bom, nesse momento, eu faço aqui um timeline da arbitragem e depois lá no final a gente vai entender esse paralelo. Eu fui buscar o início da arbitragem, não aquela que remonta lá à Constituição de 1824, nem do Código Comercial, mas eu trouxe aqui o início que eu considero efetivamente da nossa boa arbitragem, e como alguém mencionou há pouco, o nome do nosso estimado Petrônio Muniz, que teve a brilhante iniciativa de iniciar esse projeto que vingou tão fortemente e tornou-se o legado para todos nós. Então, eu registrei ali a primeira reunião que ele realizou em 1991, com os 3 autores da futura, que seria a lei da arbitragem, né, a Selma, o Carmona e o Pedro, juntamente com o senador Marco Marcial, recentemente falecido. Esse dado eu tirei de um livro, Operação Arbiter, que tive a felicidade de receber do CONIMA, porque até então eu não conhecia a verdadeira história da lei da arbitragem, e muito me emocionei e muito me orgulhei de saber, né, toda a trajetória que o Dr. Petrônio percorreu até chegar na lei 9.307, tem um errinho aqui, tem um 2 a mais, que foi sancionada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, dia 23 de setembro de 96, né? O ano que vem, a semana que vem, estaremos fazendo mais um aniversário da lei. Bom, depois disso, há 4 anos depois, mais ou menos, nós tivemos uma lei da participação de lucros, a Lei 10.101, onde já trouxe, então, a previsão do uso da arbitragem para solucionar eventuais conflitos decorrentes, né, dessas participações. Em 2001, nós tivemos também a lei, que eu não coloquei o número dela aqui, que trata das sociedades por ações e comissão de valores imobiliários, a 640406, se não me engano, que também traz a previsão da arbitragem. 2001, finalmente, o STF, não STJ, depois o STF, ela julga finalmente constitucional a lei da arbitragem, através da sentença contestada 5206, e acabando com toda aquela polêmica, se a lei era constitucional, se não era, se podia, se não podia. E foi quando, então, as câmaras, né, tiveram aquele boom no Brasil inteiro, e realmente ali se iniciou, digamos assim, a trajetória da arbitragem e das entidades de arbitragem e mediação no Brasil afora.
2002, finalmente, o Brasil ratifica a adesão à Convenção de Nova York, que existe desde 1958, né? Embora o Brasil tivesse aderido, não havia ainda ratificado a sua adesão. E até que em 2015, então, muitos anos à frente, nós tivemos uma atualização, eu nem falo alteração, mas uma atualização da nossa lei de arbitragem. E acho que até uma coisa muito rara aqui para o Brasil, uma lei que permaneceu tantos anos invicta, sem uma única alteração. Isso, para mim, é um fato quase que inédito. Pouquíssimas legislações no nosso país permanecem tantos anos sem sofrer uma única alteração. E essa atualização, ou alteração, como preferem alguns, pela Lei 13.129, na verdade, ela veio inserir algumas questões que já aconteciam, mas que faziam ainda traziam uma certa polêmica, como, por exemplo, o uso da arbitragem pela administração pública. Então, talvez tenha sido a questão mais emblemática na atualização da lei de arbitragem. Em 2017, nós tivemos a atualização da CLT, também com o artigo 507A, permitindo, finalmente, de forma expressa, né, Ana Lúcia, o uso da arbitragem para contratos de trabalho cujos pisos de remuneração passem dos 2 tetos dos benefícios da Previdência. Então, uma questão polêmica, antiga também, né, que é objeto do livro que a Ana mencionou, que nós editamos esse ano, trazendo aí temas bem interessantes. E trago aqui, embora não seja uma legislação, mas uma ação civil pública que teve grande repercussão, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, envolvendo a questão dos investidores minoritários da Petrobras e os prejuízos sofridos em decorrência da Lava Jato, enfim, uma ação que acabou sendo extinta por ter reconhecido a existência da Convenção de Arbitragem, assim, um marco interessantíssimo para a arbitragem no Brasil e no mundo. No mesmo ano de 2017, nós tivemos aí a Lei de Relicitação, prevendo a arbitragem, e mais recentemente, 2020, já fase pandêmica, e 2021, a Lei de Recuperação Judicial e a Lei de Licitações, ambas também trazendo a arbitragem e também a mediação como formas possíveis de resolver conflitos dessas questões. Bom, agora falando então, né, depois de todo esse cenário, nós temos agora então a questão, né, da pós-pandemia. Como bem mencionou a Lúcia e o Adolfo, né, nós estamos ainda vivendo esse momento, mas já conseguimos vislumbrar, e isto aqui são notícias, são análises feitas por economistas, por políticos, cientistas, sociais, enfim, do que podemos ainda ter após essa pandemia. Talvez uma grande recessão global, e tudo que a gente fala em termos de reflexo de pandemia, nós não falamos em termos de Brasil, nós falamos hoje em termos de mundo. A questão da recessão, dos efeitos geopolíticos que já estão sendo experimentados, eventualmente uma alteração do protagonismo internacional, principalmente aí entre China e Estados Unidos, vulnerabilidade das influências políticas, né? Ora estamos de um lado, ora estamos de outro, países que se unem, países que se separam, blocos econômicos que sofrem transformações, né? E na parte humana, né? E nós, o que pode ser, né, que venhamos a sofrer ainda? Mais casos de depressão, mais casos de ansiedade, síndrome de Burnout, que em muitos momentos já estão sendo experimentados, né? Nossa, quer dizer que é um cenário sombrio? Não, isso são previsões, são análises, né, factíveis, que podem acontecer em maior ou menor intensidade, mas é possível que isso aconteça. Bom, e na era da tecnologia, da inovação, né, apenas uma notícia entre milhares, né, como o surgimento do robô do Elon Musk, que praticamente é um semi-humano e que já está preparado aí para surgir em 2022, né, uma notícia também que tem trazido muita polêmica,
né, um robô humanoide, já com 1,70 m, 57 quilos, e, enfim, que está prometendo fazer e acontecer. E será que esse robô vai tomar o lugar do ser humano? Dificilmente, né? Bom, aqui nós temos, então, né, pelo Fórum Mundial Econômico, a 2020, que 2021 praticamente repete as habilidades do ser humano e como estamos neste momento, né? Não vou ler todos aqui, mas vejam que, em primeiro lugar, né, está como uma habilidade necessária atualmente a solução de problemas complexos. Isso já era em 2015, isso está em 2020, e também dentro do desenvolvimento das potencialidades humanas. Vejam que mais valorizado e mais difícil de encontrar em segundo lugar está justamente a solução de problemas. Em primeiro lugar, temos a colaboração e temos a liderança. Então, tudo vem trazer um panorama, né, de onde caminhamos para o que era uma revolução industrial, uma quarta revolução industrial. Já abandonamos esse campo e estamos agora a caminho da sociedade 5.0. Diferente da revolução 5.0, a sociedade 5.0, ela traz justamente a figura do ser humano, aquela que o Adolfo comentou e que a Ana Lúcia também falou, né, da importância do nosso ser, enquanto pessoa, enquanto gente, enquanto sentimento. E aí, então, as novas, digamos, as novas, não vou dizer características, mas os comportamentos, né, esperados por essa nova sociedade. A resiliência, a flexibilidade, a comunicação eficiente, a busca por melhor qualidade de vida e a máxima valorização do tempo. Se nós olharmos esse quadro hoje, nós vemos perfeitamente o que é que nós estamos vivendo nesse momento e para onde nós estamos caminhando em relação ao que a pandemia vai nos deixar de herança, de legado. Eu costumo dizer que tudo na vida, por pior que seja, tem um lado bom. E a pandemia, apesar de todo o sofrimento, de todas as perdas, ela nos trouxe muitos ensinamentos, muitos aprendizados. E pessoalmente, particularmente, né, a questão da resiliência, da flexibilidade, é algo que nós estamos dia a dia desenvolvendo, aprendendo a nos comunicar mais eficientemente, valorizando muito a nossa qualidade de vida e o nosso tempo. E aí, Jordane, você não falou nada sobre arbitragem, né? É aqui que eu vou chegar. Né? Aonde é que a lei de arbitragem e todas as leis que eu mencionei ali atrás, né, entram nesse contexto? E aí eu volto nessa tela aqui. Né? A arbitragem como uma forma, uma ferramenta adequada de solução de conflitos, ela tem nos proporcionado, né, toda essa flexibilidade, tanto da migração da arbitragem física para a virtual. Um exemplo muito simples, né? Enquanto o Poder Judiciário até hoje está se adaptando à questão do processo eletrônico, das audiências virtuais, não sei Rio Grande do Sul, não sei de São Paulo, mas Santa Catarina, o Tribunal de Justiça voltou às suas atividades esta semana, e ainda não de forma total, mas de forma parcial. As câmaras de arbitragem aqui de Santa Catarina, em 15, 20 dias, como a nossa Conversátil, estavam adaptadas e realizando audiências virtuais, tanto de mediação quanto de arbitragem. E a resiliência, a forma como nós tratamos as situações, as dificuldades com a tecnologia, afinal de contas, muitos de nós, com certeza, não tinham essa expertise de lidar com uma plataforma, de lidar com os equipamentos, e nós fomos nos adaptando e fomos aprendendo, e um ajudando o outro, aquele sentimento de colaboração, de necessidade de sobrevivência. Né? A comunicação eficiente, que a Ana falou muito bem, né, da questão dos protocolos, dos processos eletrônicos e das postagens em PDF, tudo funcionando muito bem, e nós nos comunicando via plataforma muito bem.
E com tudo isso, o que todos nós buscamos? Uma melhor qualidade de vida, uma melhor forma de resolver os nossos conflitos e, principalmente, a valorização do nosso tempo, para que nós tenhamos mais tempo, não para viver em função dos conflitos, mas para viver em função das pessoas que nós amamos, para viver em função dos nossos negócios que nós queremos desenvolver, das nossas parcerias, dos nossos aprendizados. Então, muito importante que também os conflitos sejam tratados dessa forma, com muita responsabilidade, com muita presteza, com muita segurança, mas de uma forma que nós não fiquemos em função só deles, mas que nós tenhamos tempo para outras situações. E aí uma coisa bem importante, né, Adolfo, quando a gente fala das fronteiras, se a gente parar para pensar bem, hoje nós não temos fronteiras mais. Hoje nós podemos fazer aí uma mediação em qualquer parte do mundo, nós podemos fazer uma arbitragem em qualquer parte do mundo. E agora eu vou tentar aqui fechar minha tela para poder voltar aqui para vocês. Consegui! Então, hoje, essas fronteiras, se a gente pensar bem, nós não temos mais. E aí eu vou contar para vocês uma experiência que eu vivi agora no início do ano, de uma mediação, Adolfo, que eu nem imaginava que eu poderia participar. Um casal de clientes meus que mora na Holanda se divorciaram. E para minha felicidade, lá, quando eles pensam em divórcio, eles não pensam em advogado e nem em juiz. Eles pensam em mediação. Só que o marido estava na Uganda, a esposa na Holanda, e o mediador era dos Estados Unidos. E eu apenas participei da mediação como advogada, porque eles têm imóveis aqui no Brasil e eles tinham algumas dúvidas que eles quiseram, eventualmente, tirá-las durante a mediação. E quando a mulher me chamou para participar dessa mediação, eu entrei em pânico. Eu falei, como que eu vou participar de uma coisa dessas? Com gente de tudo quanto é lugar, e eu sem conhecer a mediação lá e a legislação lá. Enfim, mas depois me acalmei e falei, é uma oportunidade única. Eu acho que eu nunca mais vou ter uma oportunidade dessa. Eu vou. E, claro, conversei muito com ela, conversei com o mediador, que felizmente falava inglês, e o meu inglês dá para o gasto. E nós conseguimos, e foi maravilhoso, porque foi uma experiência tão interessante, algumas dificuldades, às vezes, de tradução, de termos, que hora a gente jogava no Google ali, e hora ela que fala o português e fala o francês, traduzia. Então, deu tudo certo, né? E a partir dali eu fiquei valente, eu falei, agora eu faço audiência em qualquer lugar do mundo. Então, essa questão da fronteira, hoje, realmente, eu vejo que nós não temos essas limitações, como a arbitragem. Na verdade, a arbitragem, ela nunca teve fronteiras, porque ela nunca teve território, né? Diferente da jurisdição do Estado, onde eu tenho que obedecer a competência de determinada vara, de determinada comarca. A arbitragem, desde que eleita pelas partes, ela pode acontecer em qualquer lugar do mundo, em qualquer país, envolvendo quaisquer partes, né, desde que elas assim consensem. Então, nessa minha visão muito otimista, eu vejo só crescimento para a arbitragem, para a mediação. E se vocês me perguntarem, mas são tudo flores? Não, com certeza. Teremos algumas pedrinhas, né, Ana? Teremos alguns espinhos nessa roseira. Mas digo ainda que isso também é importante, porque se só tivermos flores, a gente só fica sentindo perfume, observando a beleza, e muitas vezes a gente se acomoda. E quando a gente encontra uma pedrinha no caminho, um espinho, isso nos tira da zona de conforto e nos faz querer aprimorar, querer melhorar cada vez mais. Então, meus queridos amigos, permita chamá-los assim, com grande alegria, eu lhes digo que tanto para a arbitragem quanto para a mediação, o cenário
é de extremo otimismo, mas entendo que ambos podem colaborar muito para a retomada do crescimento, para a retomada da economia e, principalmente, para fazer com que nós, seres humanos, sejamos mais felizes em nossas relações familiares, empresariais e sociais. Muito obrigada. Obrigado mais uma vez pela doutora Jordani, que sempre é uma alegria te ver palestrar, né? Onde você fala com muito entusiasmo sobre todos os temas que são, digamos assim, basilares da mediação e arbitragem. E quando a gente fala da lei, a sua evolução, a sua consequência, né, de atualizações e ratificações que, nossa, é fantástico. Então a gente vai ver, hoje nós já temos um histórico praticamente, coisa que até então não se tinha, né? E ainda mais quando países como o nosso, Brasil, consegue assimilar, né, onde o Estado é muito forte ainda, é muito presente em muitas áreas em relação à mediação e arbitragem, né, onde ele detém uma grande fatia, né, porque a gente sabe que hoje a gente percebe que cada juiz tem em média de 7 mil processos para ser analisado ano. Aonde que ele vai conseguir arrumar isso? Não vai arrumar. Então o Estado está muito atrasado em relação a isso, né? Diferente da mediação e arbitragem, onde que a gente vê hoje que câmaras que se atualizaram, câmaras que procuraram fazer o seu tema de casa, né, e se adaptar em tempo recorde, hoje estão sendo as vanguardistas e que estão praticamente absorvendo todas essas demandas que até então eram não percebidas pela maioria, né? E hoje uma grande maioria está sendo um processo escalável isso, né? Então isso é muito muito bom, né? E principalmente com essas novas tecnologias, né, e essa entrada da inteligência artificial, faz que a gente venha ter praticamente esses recursos, esses apoios, praticamente, para que também possa ser um facilitador dentro desse processo que hoje quer fazer uma mediação, né? Então, hoje não precisa nem ter mais língua, na verdade. Hoje a língua é só mais você só tem que emanar praticamente, né? Ler o que está escrito aí na tela e pronto, aplicar, vai dar tudo certo. Não tem que falar. Mas o desafio o que é? É nós fazer esse processo disruptivo mentalmente. No momento que a gente faz esse processo, a gente começa a entender todo o processo de como tem que ser feita essa nova aplicação, né? Então, isso é muito bom. Bom, eu estava lendo aqui o chat, praticamente eu vi que tem poucas perguntas para a doutora, né? Mas tem uma bem aqui que eu quero fazer já, né? Se você me permite, é claro, né? Para que a gente possa falar que diz assim, ó, diz assim, ó, a mediação virtual exige que as câmaras tenham uma infraestrutura, né, capaz de dar segurança às partes desde o início até o fim do procedimento. Será que esses cuidados estão sendo levados em consideração para não comprometer as imagens das câmaras? Quais os pontos de atenção mais importantes a serem observados numa sessão online? Bom, não sei se eu sou a pessoa mais adequada para dar essa resposta, talvez ao Adolfo, mas só gostaria de compartilhar a questão das estatísticas, e acho que em parte vai responder essa pergunta. No início do ano passado, quando começou a pandemia, que parou tudo, aquela coisa, aqui na nossa Câmara, nós estávamos recém-credenciados pelo Tribunal de Justiça e fomos procurados perguntando se era possível nós realizarmos algumas sessões de mediação para uma determinada vara de família. E foi um desafio bem grande, porque ali nós tínhamos muito pouca experiência, aliás, não tinha experiência nenhuma, né, nessa questão virtual, e nós tivemos que desenvolver isso. E realmente, muitos cuidados têm que ser tomados e muitas precauções. E existe um trabalho pré-mediação interno muito forte. Desde o início da escolha da plataforma, do contato com as partes, a averiguação se elas têm acesso à internet, ao equipamento, se elas sabem manusear, se elas sabem se comportar. Então, não é simplesmente cria um link, manda e vamos começar a conversar. As nossas sessões de mediação virtuais, elas começam no mínimo, uma semana antes. Fazendo contato prévio, fazendo
as agendas. Às vezes, a nossa secretária, ela tem que literalmente ensinar a pessoa a acessar, fazer isso, aquilo. Então, e muito mais ainda, como a Ana Lúcia muito bem mencionou, a questão da lei de proteção de dados. Então, são muitos cuidados, muitos detalhes, até chegar no ponto exato do mediador começar a desenvolver o trabalho dele da mediação. Acho que o Adolfo poderia complementar aí com mais informações, Adolfo. Por favor, doutor Adolfo, a doutora Ana Lúcia podem complementar à vontade. Nesse aspecto, somente um complemento, porque concordo plenamente com a Jordani, e acho que a gente pode tomar uma referência, e aí, mais uma vez, a importância do trabalho que as instituições fazem. Quando foi experimentado, quando foram dados os primeiros passos da mediação aqui no Brasil, nós tivemos o privilégio de começar a pensar um momento prévio, que é o que a Jordani colocou da pré-mediação. E é impressionante como isso foi levado para as instituições que trabalham com a mediação empresarial, e como isso foi incorporado dentro da realidade das instituições. Então, hoje a gente trabalha com o componente da pré-mediação e, às vezes, até com o preparo anterior, né, como colocou a Jordani. E isto é uma característica bem brasileira, a partir de uma realidade que está clara e que, mais uma vez, no nosso modo de entender, é uma referência, porque eu vejo que hoje instituições lá fora acabam optando por fazer isso depois de conhecerem o que a gente faz aqui dentro. Então, quer queira, quer não, acho que somos uma vitrine, inclusive, para o mundo. Se me permitem, nós já estamos um pouquinho adiantado do nosso horário de encerramento, assim, infelizmente, né, porque está sendo uma oportunidade ímpar privar com vocês, né, os painelistas com tanta experiência, com tanta agregar conhecimento para nós, mas infelizmente a gente tem que encerrar. Eu queria só me dirigir aos participantes, né? Nós estamos com um público fiel desde o início, então isso demonstra que despertamos o interesse. O vírus da mediação e da arbitragem está bem contaminado. Esse a gente quer que todos peguem. Esse vírus nós damos apoio. Nós temos uma página no Instagram, né, dos MESCs ADM. Quem quiser nos seguir vai ser um prazer. Nós colocamos sempre atualizações. Divulgamos os eventos do CONIMA, inclusive, da CACB, da Câmara do CRA. O site também está disponível da nossa Câmara. E também temos o e-mail, quem quiser conversar conosco, por e-mail, a gente pode fazer um evento informal, usando essas ferramentas que eu acho que veio para ficar, para contribuir. Então, por favor, quem gostou, quem se interessou, quem quer prosseguir nessa jornada conosco, sintam-se totalmente à vontade de fazer contato, fica o nosso convite, nossa recepção. Palavra final para o César, nosso coordenador da Câmara, e o meu muito e sincero obrigado a todos, painelistas, colegas e participantes. Senhores, muito obrigado. Hoje nós crescemos como seres humanos e alargamos nosso conhecimento com tudo que fomos brindados pelos nossos convidados. Quero fazer uma referência aqui ao colega Gilberto Sereu, que em 2008 ele fez uma citação de Albert Einstein que dizia: a mente que se abre a uma nova ideia jamais volta a seu tamanho original. Então, muito boa noite a todos, nosso muito obrigado, e olha, foi mais do que a gente imaginava esse evento. Muito obrigado mesmo, vocês são muito importantes nessa caminhada. E Santa Catarina, só para dizer o seguinte, eu gosto muito da FECEMA e de todos os trabalhos de lá. Parabéns a todos, muito obrigado, boa noite. Então, só por favor, só deixa eu fazer o convite para a semana que vem, dia 23 de setembro, nós temos a continuação do SECMASC,
e vamos estar com os 3 autores da lei da arbitragem. Eu vou mandar depois o folderzinho para vocês, e será uma alegria que vocês compartilhem, participem com a gente desse evento. Com certeza, vamos fazer Com certeza. a todas as possibilidades. Muito obrigado, então, uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, Zereu! Tchau.